Olá pessoal, tudo bom? Aqui vai mais um vídeo sobre a nossa mudança de vida e da Inglaterra para o Brasil depois de 15 anos morando lá. Eu morei lá 15 anos, meu marido é britânico, nossas filhas são meio britânicas e meio brasileiras. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico que muitas pessoas me perguntam e eu fico muito puta. Às vezes, muitas vezes nas conversas, quando as pessoas estão conversando, perguntando de lá, eles falam, né? Ah, porque o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Não! Não, gente, o brasileiro é maravilhoso. Nós somos maravilhosos, somos um povo maravilhoso. A gente tem que parar com essa mania de achar porque é estrangeiro que é melhor. E interessante que não é sempre, né? Porque se vem um argentino aqui, um uruguai, a gente já pensa, não sei, não é. Agora vem um europeu, a gente pensa, porque não sei, porque o europeu, porque não ser mais iluminado, não. Gente, é besteira, sabe? É besteira diminuir a gente e aumentar eles mais do que eles são. Entendeu? Eu acho que assim, eu não tem que desrespeitar ninguém, não tem que aumentar ninguém, mas sempre tá diminuindo a gente como povo, isso é muito errado, muito errado. A gente é um país maravilhoso. E o que eu sempre digo quando as pessoas vêm com isso é: o ser humano é o ser humano em todo lugar, o ser humano aqui em Florianópolis e é o ser humano lá em Nova York também. Entendeu? Vão ter pessoas que não prestam, pessoas que prestam, sabe? Existe corrupção no Brasil, existe coisas ruins? Existe, mas existe muita coisa boa. Existe coisas boas lá na Inglaterra? Existe. Existe corrupção também? Existe. Existem pessoas que roubam, que maltratam os filhos, que fazem coisas erradas? Claro que existe. Tem gente que me pergunta, porque eu queria muito morar fora na Inglaterra, porque lá todas as escolas são boas. Não! Dependendo da área que você mora, as escolas são muito ruins. Se você mora numa área que não é muito boa, que tem violência alta, que de repente, infelizmente, tem um poder monetário não tão bom, as escolas podem ser muito ruins. Vai ter criança com muito problema, vai ter mãe, sabe? Tipo, tem escolas na Inglaterra que os diretores têm que ficar pedindo para os pais pararem de vir de pijama pra escola, porque os pais aparecem de pijama, bebendo cerveja, que é um problema que a Inglaterra tem, esse problema do benefício, né, que foi criado há muito tempo para começar a ajudar as pessoas, mas hoje existe toda uma sociedade que vive de benefício que o governo acaba pagando, e para você trabalhar você ganha às vezes menos que o governo, mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui, sabe, é besteira achar que lá é tudo bom e aqui é tudo ruim, que a culpa é toda brasileira. Isso é besteira, sabe, gente? É besteira mesmo. Vou dar uns exemplozinhos. Número 1, corrupção. Porque aqui pro Brasil só tem corrupção. Gente, tem corrupção em todo lugar. Acabou de agora explodir um escândalo na Inglaterra, que na época do Covid tinha, né, eles compraram horrores de equipamento, de equipamento de máscara, teste de Covid da China. E adivinha quem que era o dono da licitação? Eram os amigos do primeiro-ministro. Amigos dos MPs de lá. Então isso acontece em todo lugar, sabe? Essa questão de, tipo, quem tem dinheiro acaba ajudando quem tem dinheiro. Isso é muito natural e vai acontecer aqui, vai acontecer lá, vai acontecer na Lua, vai acontecer onde for, sabe? A gente achar que a corrupção é diferente, não é. Claro que existe um elemento que eu acho que é importante dizer, que no Brasil, às vezes, eu posso dizer que é pior, que roubam-se mais, de repente roubam-se mais do que lá. Mas também roubam-se, sabe? Eu acho que assim, dizer que o brasileiro é o problema não é. O ser humano é o ser humano pula fila aqui, pula fila lá. O ser humano faz a coisa errada aqui, faz a coisa errada lá. O ser humano, tem gente que tenta burlar o sistema aqui e não pagar as coisas. Tem gente que tenta burlar o sistema lá, sabe? E também não pagar as coisas, sabe? Muita gente fala, porque você tem dinheiro no Brasil, nada acontece. E você acha que você tem dinheiro na Inglaterra, acontece. Você acha que você tem dinheiro e você faz uma coisa errada, você vai pra cadeia? É muito difícil. É muito difícil também. Então, isso acontece aqui, acontece lá, sabe? Outra coisa que as pessoas falam, porque o brasileiro não gosta de que tem dinheiro. Vocês acham que lá eles gostam também? Claro que não gostam. Vou dar um exemplinho pra vocês. Na Inglaterra tem uma coisa chamada planning permission, que seria o alvará de uma casa. Então vamos dizer que eu quero pintar minha casa de verde, ou eu quero aumentar minha casa. Minha casa eu quero aumentar aqui, porque atrás tem espaço, eu quero aumentar minha casa. Aqui no Brasil eu faço um plano, que eu acredito que eu vou na prefeitura, peço alvará e tá pronto. Os vizinhos não tem o que dizer. Na Inglaterra os vizinhos têm que aprovar. Eles podem botar uma objeção. Por exemplo, não, porque eu não gostei da cor que ela vai fazer. A cor que ela vai fazer realmente eu não gosto, ou porque a nova construção vai tapar a luminosidade do meu jardim. Eles podem dar. E geralmente, por exemplo, se uma pessoa com dinheiro quer construir alguma coisa, adivinha o que acontece? Eles colocam, assim, você coloca uma aplicação vamos dizer, eu moro numa casa enorme no interior e eu quero construir uma piscina, certo? Daí eu tenho que pedir para o planning permission, daí eu tenho que botar na frente da minha casa
que eu pedi esse plano permisso e a gente vamos dizer, tem 2 semanas para você botar uma objeção. Adivinha o que acontece? Várias pessoas que moram ao redor vão falar que não gostam, que não querem a piscina, que a piscina de repente não é boa para isso, não é boa para aquilo, nananana. Então essa questão, sabe, gente, existe em todo lugar. A inveja, você às vezes é inveja, às vezes a pessoa não tem capacidade de ter, né, o que o outro tem e acaba sentindo. É inveja, na verdade, né? Isso existe por todo lugar, sabe? Em todo lugar tem essa questão de, às vezes, tu tem sucesso. Aqui a gente fala muito, né? Não sei se vocês conhecem o Ícaro de Carvalho, outras pessoas que têm sucesso, eles falam, né? Que às vezes na tua própria família, no teu círculo de amigos, quando você começa a ter sucesso, começa a ter dinheiro, começa a crescer, as pessoas não gostam. Não é que não gostam por ti, é porque às vezes elas não conseguem fazer para elas mesmas. Elas veem você fazendo e pensam, pô, como é que ele pode? Como é que ele pode ter tudo isso e eu não posso? Quem que ele pensa que é? Que ele é meu superior? Não, essa pessoa, geralmente as pessoas trabalhou e conseguiu ganhar, conseguiu crescer. Às vezes é herança, infelizmente, eu não tive essa sorte, mas eu daria ter tido. A pessoa nasceu numa família com dinheiro, vai fazer o quê? Ah, não vou largar todo meu dinheiro. Pô, nasceu naquele dinheiro, vai fazer o quê? É o que é, entendeu? Então não tem coisas que não tem como brigar com é o que é. Então a mesma coisa acontece lá, a mesma coisa acontece aqui. E eu acho que era isso, esses eram os 2 pontos principais que eu queria falar. E eu acho assim, essa questão de ajudar um outro, sabe? A gente tem muito aqui de se precisa. E assim, ó, às vezes é muito interessante, porque vocês conhecem a hierarquia de necessidade, sabe? E uma das necessidades básicas é comer, né? O básico é dormir, ter onde dormir. E é muito interessante que no Brasil nem todo mundo tem essa primeira camada da pirâmide, né? E no caso vai subindo, né? E o último seria a realização pessoal, né? Então, nesses países onde você tem tudo, acaba que as pessoas são infelizes. Por quê? Porque elas estão nesse outro nível e nem todo mundo tem a capacidade de ter esse outro nível, sabe? De se perguntar qual é o meu propósito na vida, por que eu tô aqui, eu consigo isso, eu consigo aquilo, porque o básico está preenchido, enquanto no Brasil muitas vezes o básico não está preenchido, sabe? Mas então por isso que eu digo que tem um outro lado da moeda, tá? Então o outro lado da moeda é que ele tá ótimo, que eles têm dinheiro, é mais fácil a vida, com certeza, mas eles não são mais felizes que a gente, eles são menos felizes que a gente. Eu morei lá, eu tenho como provar isso, sabe? O governo paga casa, paga comida, eles são pessoas que são infelizes, que brigam com a família e não se refazem, são pessoas que são fechadas, que não conseguem aproveitar, sabe? E eles têm todos os problemas que a gente tem aqui, sabe? Tem os 2 problemas, só que a gente, eu acho que é mais feliz. Eu acho que o incrível que pareça, porque por a gente ser um país que às vezes tem menos, muitas vezes a gente se ajuda mais, a gente precisa mais do outro, sabe? Então tu mora numa região que tu às vezes não tem um carro, tu pergunta, alguém vai para esse lugar, alguém leva isso, alguém vai aquilo, você sabe que uma pessoa tá precisando, as pessoas se ajudam mais, e através das pessoas se ajudarem mais, as pessoas se conectam mais, através das pessoas se conectarem mais, as pessoas se sentem mais amadas, mais parte de algo. Quantas pesquisas já foram feitas, que as pessoas antes de morrer, de o que foi mais importante na minha vida, mais importante na minha vida foram meus amigos, foram as conexões que eu fiz, e isso aqui no Brasil a gente faz muito mais. Lá tem muito problema, sabe, de pessoas que falecem e às vezes ficam 2, 3 semanas e ninguém acha, porque os filhos não vão mais visitar, as pessoas não sabem, não tem mais amigos, porque acabou brigando com todo mundo, né? Então é muito interessante, sabe, esse outro lado da moeda, sabe? Então se sinta bem sendo brasileiro, sinta orgulho de ser quem a gente é. De quem a gente é um povo que, sabe, apesar de tudo, a gente tenta sorrir, a gente tenta dar risada, a gente tá na merda às vezes, e a gente dá risada, sabe? A gente tem uma questão de ser proativo, de ter recursos, sabe? O Mário sempre fica impressionado, quebra uma coisa aqui em casa, ou dá uma coisa errada, não, peraí que nós vamos... A gente tem uma capacidade de solucionar problemas muito grande que nem todos têm. Nem todos, a gente vai no Google, a gente já usa, sei lá, uma corda, não sei o que, pra consertar, não sei o que, a gente tem isso muito grande na gente. A capacidade de conexão, a capacidade de resolver problemas, sabe? A importância da família. Claro que a família é problema, tem um monte de problema, tudo que é família disfuncional, tudo que é família adicional, aqui, lá, é tudo assim. Só que aqui a gente tenta manter junto, a gente tenta conectar, a gente tenta se dar bem, sabe? Pelo menos a gente tenta ter esse amor das pessoas. Eu acho que aqui a gente tem um país que tem muito mais amor pra dar. E eu acho que isso não tem preço. Então você pode falar o que você quiser,
que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, e eu vou sempre negar o ser humano. E assim, eu só queria dizer uma coisa, eu dizia isso, tá? Quando eu me mudei pra Inglaterra, eu também dizia, porque eu nunca vou voltar pro Brasil, eu sei que eu tinha essa visão, eu tava lavado o cérebro de achar que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. É muita besteira, tem muita gente inteligente no Brasil, tem muita gente fazendo muita coisa legal no Brasil, tem muita gente contribuindo para a sociedade de uma forma muito positiva no Brasil, tem muita gente fazendo muito, muito bem no Brasil, muito, muito. Tem funk, tem o negócio muita coisa terminar é pizza, tem coisa da sexualização demais das pessoas, tem, claro que tem. Nesses outros países também tem. Gente, Inglaterra, por exemplo, não é Londres, não é os filmes ingleses. Existe uma coisa por trás muito grande. É muito interessante que o Brasil, né, geralmente quando faz um filme sobre o Brasil, escolhe mostrar o pior do Brasil, enquanto os outros países só mostram o melhor. Então a gente só mostra o pior e eles só mostram o melhor. É muito interessante. Isso eu acho assim fascinante. As pessoas acharem, por exemplo, que a Inglaterra é Londres. Londres é uma cidade, né? Fora de Londres existe uma outra realidade, sabe? Uma outra realidade que é diferente. Mesmo que no Brasil. No Brasil, fora às vezes da favela, que é muitos dos filmes que representam, ainda que represente uma grande parte do Brasil, não é o 100% do Brasil, mas é só isso que eles mostram. Então é isso. Então, é isso que eu queria dizer. E deixe seu comentário embaixo se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, se você concorda, se você discorda. Eu acho que nós somos um povo maravilhoso e eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser brasileira, de ter nascido nesse país. E eu não sei, mas eu não acho que existe ninguém melhor que nós, ninguém tão especial como nós. Eu realmente acredito nisso, acredito que ser brasileira é muito especial mesmo, tá bom? Um beijo.